Deus, aplauda o Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela. Você em casa, prepare a tua Bíblia e abra comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Livro de Provérbios, capítulo de número 4. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 4. Os irmãos acharam? Amém. Versículo de número 20. Provérbios 4, 20. E assim está descrito: meu filho, atenta para as minhas palavras, inclina o teu ouvido aos meus dizeres. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração, porque são vidas para os que acham, e saúde para toda a sua carne. Guarda o teu coração com toda a diligência, pois dele provém as questões da vida. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Tome o teu assento. Irmãos, aos aqui presentes e os que estão acompanhando através do culto online, nós colocamos que o tema da nossa mensagem hoje é: limpe o seu coração. Quem descreve Provérbios aqui, capítulo de número 4, versículo de número 20, nada mais é que o homem mais sábio. E quando eu falo homem, eu estou dizendo o homem carnal, que Jesus foi muito mais superior. Mas aquele que pediu a sabedoria, e através da concessão daquilo que Deus deu para ele, ele vem relatar algo para as nossas vidas. E a Bíblia, irmãos, ela é um manual do ser humano. Todo dia ela se atualiza para que nós possamos seguir. Quando nós falamos atualiza, porque a palavra do Senhor se renova a cada dia. Não é que a Bíblia tem que ser atualizada, é porque ela já se atualiza, porque o Espírito Santo todo dia dá-nos um discernimento sobre aquilo que nós lemos. Então, quando ele descreve essa palavra, quando Salomão descreve essa palavra, ele fala que é para a gente guardar o nosso coração. E aí no versículo 20 ele vai dizer assim: meu filho, atente para as minhas palavras e incline o teu ouvido aos meus dizeres, ou seja, aquilo que eu vou falar para vocês. E no versículo de número 20 ele fala assim: guarda no teu coração com toda diligência, pois dele provém as questões da vida. Por que ele está dizendo isso, irmãos, e relatando isso para nós? Porque é sabido que todas as vezes que nós estamos angustiados, uma das coisas que acontece no nosso organismo é um aperto que nós sentimos aqui dentro. Se nós estamos angustiados, seja ele por uma notícia ruim, seja ele por um excesso de ansiedade. E o que é ansiedade? É quando o nosso cérebro ele age mais rápido que a nossa vida. Então, seja por enfermidade, seja ela por ansiedade, ou seja pelo medo, angústia, tudo aquilo que nós sentimos internamente, nós vamos sentir um aperto no coração. Por isso que ele vai descrever para a gente guardar o nosso coração. E algo maravilhoso que seu pai, outra hora, descrevendo, no livro de Salmos, Davi vai descrever no Salmo 119, verso de número 11,
E ele vai descrever uma situação: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, tão valioso é o nosso coração. Tão valioso é o nosso coração, é a proteção. Por isso que em Efésios, quando vai falar sobre a armadura de Deus, fala sobre a couraça. Porque a couraça, ela reflete o quê? Grandes gladiadores, quando iam para a luta, para a batalha, eles colocavam aquela couraça. Por quê? Porque se batesse um dardo, uma flecha, a ponta de uma espada, não perfuraria o coração. E aí, quando Davi descreve isso, ele vai dizer justamente isso: escondi a tua palavra no meu coração, ou seja, algo que é protegido, para não pecar contra ti. Porque quando é guardado no coração, irmãos, significa que nós tivemos o quê? Um ensinamento. Porque muitas das vezes, quando é simplesmente em nossas cabeças, o que acontece? Já reparou que quando você vai levar a palavra para uma pessoa que tem conhecimento afastado do caminho do Senhor, você fala um versículo, ela fala dois? Porque ela tem o conhecimento, mas não vive. O conhecimento ela tem da palavra, mas não vive, não entrou, não guardou aquilo dentro do coração. E o coração, irmãos, é algo maravilhoso. O coração, ele pode atuar tanto na sua benevolência, quanto com a maldição. Vai depender daquilo do que você está guardando dentro do coração. Por isso que o tema da mensagem dessa noite é: limpe o seu coração. Amados, nós estamos vivendo uma situação em que os nossos atos retratam aquilo que nós temos guardado em nosso coração. A palavra de Deus fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Então, se você parar para pensar um pouquinho e reparar as situações, a sociedade, de uma forma quase na sua totalidade, ela tem carregado sujeiras dentro do coração. E quando eu falo isso, eu não estou isentando eu e nem a você. Mas o que Salomão está falando aqui com nós é o seguinte: olha, cuide dele. Não deixe que o seu coração se encha de mazelas. Não deixe que o seu coração se encha de sujeira. E uma das coisas que eu estava lembrando e que me fez lembrar é que domingo agora tem um clássico. E aí toda vez que tem um clássico eu começo a lembrar de algo que já se passou. E aí eu começo a lembrar daquilo que eu já vivi. E aí eu tenho a propriedade para poder trazer nessa noite e dizer o seguinte: olha, o coração ele age daquilo que nós enchemos. Se nós enchemos o nosso coração de alegria, da presença do Senhor, do fruto do Espírito que está em Gálatas 5:22, a benevolência, a mansidão, o domínio próprio, o amor, nós conseguimos falar algo, retransmitir algo. Mas se eu encho o meu coração com ódio, com raiva, é aquilo que eu vou expandir para o próximo. E aí eu lembro que alguns anos atrás, quando eu ainda não era cristão, eu vivenciava uma parte disso, que muitas das vezes eu nem conhecia a pessoa, porque são bairros distintos, regiões distintas, e a gente nem conhece, e a gente nem sabe como é a personalidade da pessoa, mas nós queremos muitas das vezes atropelar, muitas das vezes querer fazer o mal por causa de uma camisa. E quanto ódio nasce no coração numa semana dessa? Quanto ódio acontece, que antecede, que vai durante e ainda assim após o jogo. E aí, irmãos, eu estou trazendo o fato do jogo específico, mas isso em todas as esferas.
Haja visto, por exemplo, qualquer coisa que acontece no trânsito. As pessoas, elas xingam, elas aceleram. Por quê? Porque ela vem acumulando algo, e aquele exato momento é o estupim de que tudo estoura. E quando eu falo isso, eu estou trazendo realmente para os dias atuais, e que nós possamos ter a vigilância sobre isso. Porque no dia não muito longe, aconteceu uma situação dessa. Eu já estava passando por um processo desde um princípio da semana, e fui controlando. No sábado de manhã fui passando e fui acumulando. No sábado à tarde, quando eu estava seguindo por determinado local, estava comigo até o irmão Marcos Paulo e o irmão Gabriel. Eu saindo com o carro, o cara passou e agarrou a mão na buzina. Irmãos, na hora escureceu tudo. Porque não foi o fato da buzina, que poderia ele buzinar e falar assim: olha, estou passando. E nem foi o fato dele agarrar na buzina, mas foi o fato daquilo que o coração já estava carregando todo o seu dia. E aquilo ali foi simplesmente a gota d'água. Então por isso que nós temos que policiar, irmãos. Em Mateus 26, 41, Mateus capítulo 26, versículo de número 41, vai dizer assim que nós devemos vigiar e orar, partear. Porque muitas das vezes não adianta a oração, mas é necessária a vigilância e a temperança. E aí quando nós falamos limpe o seu coração, que a maioria das pessoas, elas são pessoas de quê, irmãos? Bom caráter, boa índole, pessoas do bem, mas porque naquele momento já vem passando por um período de estresse, vai acumulando a sujeira dentro do coração, a mazela vai entrando, e nós não policiamos e deixamos ele contaminar. E à medida que ele enche, queridos, há uma hora que ele vai transbordar. E aí você vê pessoas com índoles boas, com criações boas, mas naquele momento, naquele resquício, fez algo que pode mudar toda a sua vida. Por isso que é necessário a vigilância a respeito do coração. E aí, uma das coisas que você pode me perguntar: mas pastor, e como fazemos para limpar o coração? É somente através da vigilância? Não. A Bíblia vai dizer que em Mateus 6,6 que nós devemos muitas das vezes entrar no nosso quarto e trancar. Mas não porque a oração ela tem que ser escondida. Porque quando Mateus vai relatar isso, ele vai dizer assim: olha, que muitas das vezes é só você e Deus, é só você e papai. Já viu que quando nossos pais tiveram uma conversa com a gente, muitas vezes eles falam assim: senta aqui que eu quero conversar com você. E quando ele olha nos seus olhos, muitas das vezes nós não temos coragem de olhar nos olhos, porque há uma superioridade. E aí o respeito, a gente, muitas das vezes a gente como criança, ou até filhos mais adultos mesmo, por questão de respeito, nós abaixamos a vista, abaixamos a cabeça. E o que o Senhor quer é justamente isso, que nós tenhamos essa intimidade de chamar Ele, de entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Que seja ela uma oração no monte, seja ela uma oração na igreja, seja ela uma oração no seu quarto, seja ela uma oração no seu carro, no ônibus, aonde você estiver, mas tenha um tempo com o Senhor. Irmãos, nós temos trabalhos, nós temos tarefas a cumprir, tarefas a zelar, obrigações diárias, mas é necessário que nós tenhamos também uma intimidade diária com o papai, que é somente Ele é que limpa o coração. Haja visto quantos de nós aqui presentes, você acompanhando o culto online, depois de uma oração nós sentimos um alívio. Quantos de nós já não oramos, não choramos na presença do Senhor, e quando nós terminamos, nós saímos como se tivesse tirado um fardo? É porque justamente Ele
que vai descrever no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato. E você abre o seu coração, ele entra, pega toda aquela sujeira, porque Pedro vai relatar isso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então, quando você dá legalidade para ele entrar no seu coração, ele vem, tira toda a mazela, limpa, tira você daquele lamaçal, traz você para perto dele. E olha, irmãos, o Senhor é tão maravilhoso que a limpeza que ele faz é uma limpeza profunda, uma limpeza que limpa a alma, que transforma o caráter. Por que eu falo que transforma o caráter? Porque quantos de nós não fomos transformados? E quantos de nós ainda precisamos ser transformados? E isso diariamente. Por isso que Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer que somos capacitados até a volta de Cristo Jesus. Que aquele que nos chamou irá nos capacitar até a volta de Cristo Jesus. Ou seja, a capacitação ela é diária. É hoje mais santo do que ontem, e amanhã mais santo do que hoje. Então aquilo que eu fazia, eu não começo a deixar de fazer, eu não faço mais. Os pensamentos que eu tinha hoje, eu já não tenho mais. A falta de amor ao próximo, que antes eu tinha, hoje eu já não tenho mais. E há uma coisa, irmãos, que muitas das vezes nossos pais ensinaram a nós, mas o nosso dia a dia fez com que nós se perdêssemos. Você vê isso muito na cidade do interior, mas nas grandes metrópoles isso tem acabado. Já reparou que quando nós vamos para o interior, as pessoas ninguém nos conhece, mas todas elas falam assim: bom dia. Você fala bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Outros nem falam bom dia, mas é tão radiante que a própria palavra já dá a leitura de toda a frase. Ao invés de ele falar bom dia, fala dia, você fala bom dia. São valores adquiridos e muitas das vezes são coisas que nós não damos credibilidade, mas são coisas que permanecem com o coração limpo. E quanto de nós temos visto, irmãos, muitas das vezes até dentro da nossa igreja, muitas das vezes até dentro da nossa congregação, que não cumprimenta você na rua e não cumprimenta você na igreja. E aí quando o Senhor, os discípulos vai falar assim: Senhor, ensina-nos a orar, e o Senhor vai fazer o ensinamento da oração, a primeira coisa que ele fala: Pai nosso que estais no céu. Não é só seu pai, não é meu pai que está no céu, mas Pai nosso. Porque todos nós somos irmãos em Cristo. Mas a falta, irmãos, desse amor, de tanta sujeira que tem entrado no coração do ser humano, tem feito que as pessoas não tenham nem a educação, e principalmente que não se cumpra nem aquilo que o Senhor determinou, porque o Senhor Jesus nos ensina o quê? O que a palavra do Senhor fala a respeito? Que nós devemos cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor. E se Ele não der a paz que você dá, ela volta para você. Irmão, se o Senhor Jesus está dizendo, se o nosso Pai está dizendo assim: olha, dê a paz ao seu irmão, mas se ele não responder, a paz que você está dando, ela vai retornar para você, porque a verdadeira paz é só em Cristo Jesus. Irmãos, eu não entendo porquê. Até então eu não entendia, mas eu pude perceber que são coisas diárias que vão minando o coração das pessoas. Mazelas, sujeiras, dardos, setas, tudo aquilo que o inimigo coloca dia a dia, e se nós não policiarmos, querido, em muito pouco tempo nós temos um coração de gelo.
Porque a função do inimigo é destruir aquilo que a palavra fala. Olha, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Mas que Satanás quer é colocar o esfriamento espiritual na igreja. E ele não para de trabalhar. Ah, pastor, você está falando isso, você é um bitolado. Não sou, é porque o mundo espiritual ele funciona como um mundo natural. Eu até coloquei na minha página lá, nos stories. Primeiro, eles tiram a sua liberdade. Depois eles vão tirar o quê? A sua fé. Tirou a sua liberdade, tirou a sua fé, queridos. Eles estão livres para fazer o bem para vocês. Só que o bem que eles acham que estão fazendo, não é. Todo ser humano tem direito de ir e vir. E a Constituição também fala sobre a questão das denominações da religião. Que nós temos o direito de professar a nossa fé. E aí, entra num congresso, aonde muitos formadores de opiniões vêm com um discurso hipócrita, de dizer que os cristãos, e aí relacionando os evangélicos e os católicos, não têm a responsabilidade. E se você olhar, e até às vezes você está assistindo, não está concordando, mas se você vier aqui agora, ou acionar alguma autoridade para chegar aqui agora, você verá que todos que estão aqui dentro estão com máscara e com distanciamento. Ou seja, o intuito de liberar não é para uma capacidade máxima, mas para 25%, ou seja, nós estamos isentando 75%. Diferente, por exemplo, daqueles que não policiam a entrada de um ônibus, que a capacidade é 80 lugares e entram 140. Quase 200% superior. E se você entrar hoje nos metrôs, não é muito diferente. Mas para isso, nada se fala. Mas 25% dentro de uma congregação, não pode. Irmão, se mandar fechar a igreja, nós faremos culto ao ar livre, com distanciamento. Porque se a gente não clamar, as pedras irão clamar. Então é necessário que você, amado, limpe primeiro o seu coração. Deixe essa palavra entrar no seu coração, para depois você refletir disso que eu estou falando. Conforme foi pregado quarta-feira aqui pelo irmão Júlio, a tendência é piorar, não é melhorar. É piorar. E se entrar futuramente lideranças que não apoiam a palavra de Deus, que acham que agir pela própria intelecto, poder, as coisas vão estreitando cada vez mais. A fé, ela tem que ser praticada. Ah, por que você não pratica a sua fé em casa? Praticamos a nossa fé em casa, mas a comunhão é necessária. Já disse isso uma vez e torno a repetir: nenhum soldado é formado longe do seu quartel. Nenhum soldado aprende a manusear a sua arma se não tiver um comandante para ensinar, se não tiver um professor para ensinar. Técnica de tiros, técnica de armamento, sobrevivência. Em casa, nenhum soldado sobrevive a isso. Precisa ir para a prática. Então nós vamos fazer isso com distanciamento, com responsabilidade, mas limpe o seu coração. Não deixe que eles minem a sua fé, porque se minar a sua fé, queridos, se congelar esse coração de carne que o Senhor te deu, é somente o Senhor Jesus para limpar. Mas é necessário que você dê a legalidade para que Ele limpe. Amém? Glória a Deus. Jesus traz a verdadeira paz. É Ele que traz a verdadeira paz. Então, conforme foi entoado, eu nem pensei nesse louvor, apareceu na última hora.
porque nós louvamos com 2 hinos maravilhosos. Mas se você canta, se você faz a coreografia e se você louva que o nosso general é Cristo e seguimos seus passos, e nenhum inimigo irá nos derrotar, queridos, precisamos ter posição de soldados. Precisamos ter posição de soldados. E a nossa briga não é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Esses que usam como comichão dardos, setas, para levar o fechamento das congregações. Então não deixe que as congregações se fechem. Quando eu falo as congregações, eu não estou dizendo a porta da igreja, eu estou dizendo você que é a igreja. Estou dizendo você, organismo, não a organização, mas você, organismo. Limpe o seu coração. Deixe o verdadeiro general habitar dentro dele. Que o seu coração seja incendiado pelo Espírito Santo nessa noite. Que você seja renovado pela essa esperança. Trazer à memória somente o que pode dar a esperança. Fortalecemos no Senhor Jesus porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para todos sempre. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos orar. Você que está em casa, muitas das vezes você pode estar mexendo com a janta, cuidando do filho, olhando uma outra situação. Mas eu vou te pedir que nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo. Jesus, quando pregava para Marta e Maria, uma sentou para ouvir, a outra continuou a trabalhar. E no final, o nosso Senhor e Salvador ainda chamou a atenção dela. Porque é necessário parar para ouvir. Feche teus olhos. Me ajude em oração, você que está em casa, você que está presente. Vamos levantar um brado. Deixa o Senhor ouvir a tua voz. Não se preocupe com quem está ao teu lado. Simplesmente feche os olhos. Pai, te enaltecemos nessa noite e bendizemos que o Senhor é nosso Deus e não há outro. Estamos aqui somente para engrandecer o teu santo nome e dizer que o Senhor é o nosso Deus e não há outro, papai. Ó Santo de Israel, nós bendizemos nessa noite. Entra com providência, papai. Começa a mover os céus a respeito do meu irmão e da minha irmã. Começa a mover os céus a respeito dessa nação. Começa a resolver agora, pai, a mudar. Começa a trazer um renovo. Começa a trazer uma edificação a essa igreja, a essa nação. Pai amado, Deus querido, porque o Senhor verdadeiramente sabe aqueles que são os verdadeiros adoradores. Aqueles que te adoram em espírito e verdade. Deus, o Senhor traz à memória agora a respeito de Elias. Quando Elias passava desafiando os 450 profetas de Baal, o Senhor estava com ele, Pai. Existia uma comitiva gigante sobre o Monte Carmelo, mas era somente Elias e o Senhor e Elias. Ó Pai amado, Deus Santo, nós sabemos que o Senhor é o general, nós sabemos que o Senhor está na vanguarda, então nós te clamamos agora, na ó Deus amado, Pai querido, e o Senhor deu uma ordenança a Elias, pedindo para que voltasse, porque havia ali 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, remanescentes da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, remanescente da tua palavra, bem dizendo que o Senhor é Deus, bem dizendo que o Senhor tem poder para mudar toda essa situação. Ó Pai Santo, Deus querido, eu te peço agora em nome de Jesus, entra agora, Pai, com providência, entra agora sobre essa nação. O país está te clamando, o Brasil pertence a ti. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos em quem nós temos crido e nós estamos clamando o teu santo nome, Jesus Cristo. Ó Pai Santo, Deus querido,
Aqueles que estão, Pai, em leito, aqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam de um renovo, aqueles que necessitam de uma cura, aqueles que estão passando por momentos de angústia, aqueles que estão passando por momentos de adversidade, aqueles que estão enfrentando a crise do desemprego, aqueles que estão passando, Pai, com sensação de inferioridade, aqueles que estão passando com espírito de depressão. Eu decreto, Senhor, eu profetizo, e é no teu santo nome, não porque eu sou alguém, não, eu não sou ninguém, mas é no teu santo nome, Jesus Cristo. Caia por terra agora todo espírito de inferioridade, caia por terra agora todo espírito de depressão, caia por terra agora toda enfermidade. Deus, traz a cura a essa nação. Sopra agora, Pai, o seu Santo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito com dom de cura. Venha renovar o meu irmão nessa noite, venha renovar a minha irmã nessa noite, a esse que se encontra fraca espiritualmente. Ó Santo de Israel, nós te clamamos nessa noite e te pedimos, Anabasúbia, Mantore, Bassi de Cábia, Lemantore, Bassai de Cúmia, Mantore de Cumanácia, Rimandou na Blassui de Cábia. Ó Santo de Israel, entra agora, Senhor, na vida da minha irmã, entra agora, Senhor, na vida do meu irmão, Deus, a qual ela está clamando sobre as vidas, a qual esse varão está clamando sobre as vidas. O Senhor na sua onisciência, o Senhor na sua onipotência, o Senhor na sua onipresença sabe, papai, de todas as coisas. Então manifesta agora, Senhor, o teu poder. A tua palavra fala no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16, que nós devemos chamar os nossos irmãos, contar, Senhor, as nossas angústias, os nossos pecados, porque a oração do justo tem muitos seus valores. Nós estamos aqui em comunhão, nós estamos contando aos nossos irmãos as nossas aflições, nós estamos contando aos nossos irmãos a nossa angústia. Nós já contamos para todo mundo, nós já contamos para o vizinho, nós já contamos para os pais, nós já contamos para os filhos, nós já contamos para os amigos, nós já contamos no Facebook, já contamos no Instagram, já contamos em redes sociais. Pai, nós estamos contando agora é para ti, nós estamos contando é para ti agora, ó general, nós estamos contando para ti agora, leão da tribo de Judá, Ramandambasui de Blasto, Remanamanasevia Blasto e de Comanácia, Remanamasui de Blasto e de Comanamassai. Ó Santo de Israel, manifesta a tua glória nessa noite, mostra que o Senhor continua mesmo sendo Deus dessa geração, sendo Deus protetor, Deus zeloso, aquele que tem cuidado de cada um de nós. Deus, manifesta a tua glória e seja feita a tua vontade nessa nação, seja feita a tua vontade nessa terra. Nós estamos te clamando, entra com providência, Pai, assim como o Senhor entrou em Israel, assim como o Senhor deu ordem a Elias, assim como o Senhor manifestou, Pai amado, Deus querido, assim como o Senhor teve com Caleb, assim como o Senhor teve com Josué, assim como o Senhor esteve lá nas muralhas, assim como o Senhor esteve no Monte Sinai. Pai amado, Deus querido, o Senhor manifestou a tua glória a vários irmãos, assim como o Senhor manifestou com Daniel na cova dos leões, assim como o Senhor manifestou com Misael, Ananias e Azarias na fornalha. Ó Santo Deus eterno e grandioso, assim como o Senhor estava com José no poço, assim como o Senhor cuidou dele no Egito, assim como o Senhor cuidou daquela nação por 40 anos e mostrou, Pai, a terra prometida. O Senhor cuida, Pai, assim como o Senhor cuidou dos apóstolos, assim como o Senhor ensinou, assim como o Senhor morreu na cruz como homem, mas ressuscitou, Deus amado, Pai querido, mostrando, e durante 40 dias andando nessa terra, pregando a tua palavra, ensinando, e depois mostrando e falando: ficais até aqui, até a descida do Pentecoste. Ó Santo, e depois que desceu o teu Santo Espírito, ó, o teu Santo Espírito que já habitava sobre essa terra, mas manifestou, e hoje ele habita em nós. Então Deus, é esse Espírito aguerrido, é esse Espírito de coragem, é esse Espírito de desafiador, é esse Espírito, Pai, que é maravilhoso, é esse Espírito que traz cura, é esse Espírito que manifesta boas maravilhas. É o Senhor, Pai amado, Deus querido, manifesta a tua glória em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E amada igreja, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém, queridos? Graças a Deus, glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. A presença do Senhor é real, viu, irmãos?
Ah, como eu gosto. Se pudesse voltar ao culto de novo, é maravilhoso. Nós já estamos finalizando. Amanhã não teremos nenhum evento na igreja, a não ser o ensaio dos levitas. Domingo, escola bíblica dominical, às 9h30 até às 10 horas, 10h10. Segunda aula do segundo trimestre, desse segundo trimestre de 2021. Então, muito obrigado pela presença de todos. Você que porventura puder participar, participe conosco. E 18 horas teremos o culto abençoado. Esse culto agora é o culto de primícias. Então, se você, por favor, traga a primícia da tua casa, uma primícia material. E se puder, a gente sabe nesse momento de isolamento, de distanciamento, mas puder trazer uma primícia espiritual, ainda assim que seja no culto online, convide essa pessoa a participar conosco. Amém? E com isso nós finalizamos o culto dessa noite. Alguma coisa, pastor Isaías, pastor Johnny? Não? Pastor, não? Amém. Então, ficamos de pé em nome de Jesus. Você pode, fique de pé, você na sua casa. Nós já estamos finalizando. Coloque a mão no teu coração, feche os olhos. Pai, muito obrigado por culto dessa noite. Te agradecemos pela tua presença e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles que estão acompanhando o culto através da live, faça morada com eles, renova eles espiritualmente, para que verdadeiramente eles possam sentir quanto o Senhor está próximo. E aqui os que estão presentes, levem paz debaixo da proteção, debaixo da tua graça. Livra, Senhor, de todo homem sanguinário, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Dê, Pai, para esse meu irmão, essa minha irmã, um final de semana abençoado. Aos que irão descansar, que eles tenham um descanso justo, merecido, com a tua presença. Aqueles que irão trabalhar, que o Senhor renove espiritualmente eles, para que eles possam acordar renovados, na fúria, Senhor, de um leão. Deus amado, Pai querido, te agradecemos em nome de Jesus. E que o mensurável amor de Deus, na graça de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, para hoje e sempre. 2021, a Bíblia tem razão. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Aplauda ao Senhor. Vão em paz. Que Deus os abençoe.